Mas eu quero orar pela vida dele. Eu acredito que Deus tem muito a falar através da vida dele com a gente hoje. Amém? Estenda sua mão assim para ele. Pai, nós te agradecemos pela vida do Paulinho, nós te agradecemos por ele estar caminhando aqui conosco, ó Pai. Deus, nós te pedimos que o Senhor fale com ele, ó Pai, as palavras que nós precisamos escutar. Não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa, Pai. Deus, flua, Deus, na vida dele nesta noite. Nós te agradecemos, ó Pai, pela parceria que ele tem conosco aqui na Mocidade, por tanto que ele tem nos ajudado, ó Pai. E Deus, continue abençoando a nossa casa, abençoando tudo que nós fizermos, Deus. Em nome de Jesus. Isso aí, vai na fé, lindo. Boa noite, mocidade. Tudo bem com vocês? Espero que sim, em nome de Jesus. Vou fazer uma parada diferente hoje. Vou ficar sentado aqui. É porque a gente fica, sei lá, meio tenso para falar, assim, primeira vez pregando, então dá um frio na barriga. E eu queria compartilhar algo com vocês, né, assim, um pouco do meu conhecimento. Não, tira aquela esteira, ó, pelo amor de Deus. A esteira lá. Eu queria compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês, assim, nada demais, mas espero que o que for bom vocês possam levar, o que eu falar aqui vocês possam pensar sobre também, tá? E eu queria iniciar com duas perguntas. Em que vocês acreditam e por que vocês acreditam? Vou repetir a pergunta, hein? Em que vocês acreditam e por que vocês acreditam? O porquê dessa pergunta, e eu já inicio a pregação com esse tipo de pergunta. Porque nós, aqui, a maioria, acredito todo mundo aqui, cresceu dentro de um lar evangélico. Sim? Ou conhecem pessoas. Então a gente ouviu falar de Deus, a gente ouviu falar que tem que vir à igreja, a gente ouviu falar que tem que orar, que tem que ler a Bíblia. Mas, tirando de base essas perguntas, em que você acredita e por que você acredita, se alguém chegasse e questionasse a sua fé hoje, em que você acredita e por que você acredita, o que vocês responderiam para essa pessoa? Uma pessoa que totalmente não acredita em Deus. O que vocês responderiam para ela? Vocês têm certeza dessas perguntas? Por que eu estou perguntando isso? Porque como nós crescemos dentro de um lar evangélico, ouvimos falar de Deus e tudo isso, às vezes a sua opinião, o que você formou, às vezes não foi o que você procurou, foi o que você ouviu. Então, você passou a vida inteira escutando, que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Deus é amor, que aí tem que vir à igreja e tal, não sei o quê. Mas você chegou a, pelo menos, pesquisar sobre, ler a Bíblia, abrir a Bíblia, para ver o que nós aprendemos e o que nós ouvimos, está de acordo com a Bíblia? Pense aqui que eu não estou questionando a pregação de ninguém, não estou questionando nada disso. O que eu estou questionando é a fonte de onde você tira o seu conhecimento para responder essas perguntas. Então, essas perguntas vão ser base daqui para frente. Eu vou levar essas perguntas até o final. Eu tenho muito de porquê. Perguntar. Por quê? Está vendo? Por quê? Porque o evangelho, que às vezes a gente escuta, pode estar diferente do que está dentro da Bíblia. Por quê? Ao abrirmos a Bíblia, nós vemos palavras. Sua Bíblia tem palavra? Tem? Palavras têm significado. E quem dá um significado às palavras? Você, eu. E às vezes esse significado, ou na sua totalidade, vai mudar a nossa percepção de vida. Então, mudando a sua percepção, automaticamente você muda o seu caminho, a sua direção. Quer ver uma palavra que todo mundo escutou a vida inteira, e na Bíblia ela é um pouco diferente, vou falar um pouco diferente. O que é ateísmo, o que é ateu para vocês? Uma pessoa que não acredita em... Vou perguntar de novo. O que é ateísmo para vocês? Ateu. Uma pessoa que não acredita em... E se eu te mostrar na Bíblia que o ateu não é o cara que diz não acreditar em Deus? Vocês acreditariam em mim? Sim ou não? Isso aí, gente, pode interagir. Eu estou sentado aqui para a gente conversar mesmo. Maicon, abre para nós aí em Salmos 14. Só antes de ler o Salmos 14,
só vale recapitular aqui, que a palavra ateu, ela vem do grego, a sua semântica, o seu significado é o ateos, uma pessoa que vive sem Deus. Vive como se Deus não existisse. Estão conseguindo entender? Então, quando eu leio lá, diz o insensato em seu coração, não há Deus. Então, o cara que fala, eu não acredito em Deus, por palavras, para colocar confundir, Maicon, dá uma emoçãozinha legal. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então, quando a Bíblia fala do insensato, quando a gente vê alguém falando, eu não acredito em Deus, essa pessoa, ela, segundo a Bíblia, ela é insensata. O que é insensatez? Você fala algo, por exemplo, eu falei algo que não deveria falar. Não, fui insensato nesse momento falar. Então, a pessoa que não acredita, não fala não acreditar, a Bíblia não tem muita condenação para ela. Vocês estão conseguindo entender o que estou tentando explicar? Agora, o outro tipo de ateu é o que nós falamos. Esse sim. A Bíblia tem uma pancada de coisa e Deus não agrada desse cara, não. Se o ímpio, na verdade, se o insensato, ele se diz não acreditar em Deus, o que é o ateu de verdade na Bíblia? Eu já falei a resposta aqui. O ímpio. Vou ler para vocês o significado de ímpio. O que é o ímpio na Bíblia? Significa herege, incrédulo, aquele que não tem fé e também é um indivíduo que possui valores contrários aos estabelecidos pelo senso comum ou ainda aquele que ofende a moral e a justiça. É uma pessoa que age com libertinagem, que abusa da liberdade. O ímpio exatamente é o oposto do justo. O ímpio está envolvido ativamente com o mal. Ele age de forma perversa, maligna e falsa diante de Deus. Jesus Cristo, durante seu ministério, alertou que o coração dos fariseus eram ímpios. O apóstolo Paulo escrevendo, dizendo que os apóstatas e os falsos mestres são ímpios. Então, às vezes, a gente começa a julgar o ímpio. O cara que vive lá fora. O cara que não vem à igreja. E que loucura. Quando a gente abre a Bíblia, que eu acabei de falar, a Bíblia tem significados, ela tem palavras. Palavras têm significados. E os significados começam a moldar a sua percepção. Que vai mudar a sua realidade de entendimento sobre a vida. Então, esse é um grande risco que a gente tem ao abrir a Bíblia e se deparar com algumas coisas que a gente não está acostumado a ouvir. Eu digo, como a Daniela falou, eu sou um pouco mais racional, o lado racional de falar, ela já é o lado emoção. Então, eu olho a Bíblia e questiono as coisas. Por exemplo, vocês já viram aquela frase de um grande filósofo chamado Nietzsche, que escreveu assim, Deus está morto? Aí até fizeram um filme para comprovar que Deus não está morto. Quando Nietzsche ele falou aquilo, aí veio alguém e pichou lá no muro de Berlim, escrito, Deus está morto. Na verdade, a maioria dos ateus, ou quase todos os ateus, filósofos, eles se diziam que não acreditavam, mas vocês já pararam para perguntar, ou pararam para pensar por que eles não acreditavam nisso? Já pararam para pensar? Gente, vocês podem pesquisar sobre isso não é pecado ler, saber, querer entender as coisas. Então, quando Nietzsche fala Deus está morto, ele simplesmente olhava para dentro da igreja, daquela comunidade religiosa que vivia na época, e via falsos pastores, abusando de pessoas, traindo as suas esposas, mentindo, extorquindo o povo. Quando Nietzsche falou Deus está morto, ele falou assim, para esse cara Deus não existe. Qual que é a diferença dele de uma pessoa que está lá fora? Ele é um ímpio. Então, quando Nietzsche fala sobre isso, ele tenta explicar dessa maneira. Deus está morto para essa pessoa. E mentiu. Se você acredita em Deus, você faria tal coisa? Como? Conseguem entender que às vezes o ímpio ele não está lá fora, está aqui dentro, extorquindo as pessoas, mentindo? Então, o Evangelho, quando a gente abre a Bíblia, corre esse grande risco de entendermos tudo sobre isso. E agora, dando início ao que eu queria falar,
Abre em Mateus 5,17, por favor. Alguém já ouviu falar sobre o Sermão da Montanha? Levanta a mão aí. Quem já ouviu falar sobre o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha, para quem não sabe, foi o primeiro discurso de Jesus em público, velho. Então imagina Jesus ao auge de seus 30 anos, igual eu. Estou com a mesma idade de Jesus. Jesus, ele sobe ao monte para falar algumas coisas. Ensinar de algumas coisas. Vamos lá para nós aí, fazendo favor. Só para contextualizar, né, deixei passar em branco aqui, quando Jesus fala que durante seu ministério alertou que o coração dos fariseus era ímpio. Para quem não sabe o que era fariseu, ele era, pensa num grande líder religioso hoje, era um fariseu. Ele se denominava como um fariseu, fariseus e escribas. Beleza? Então só para vocês entenderem o contexto de achar que fariseu é qualquer pessoa. Não, era um cara que guardava a lei, lia sobre a lei, ensinava e fazia tudo isso. Então pensem aí que o fariseu é esse grande líder religioso, ou qualquer um hoje. Beleza? Então vamos lá. E vendo Jesus, Mateus 5:1, tá? E vendo Jesus as multidões, subiu no monte e se sentou. E seus discípulos se aproximaram dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é dele. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da sua justiça, porque o reino dos céus é dele. Bem-aventurados sois vós, quando vos injurieis e perseguirem e mentindo disseram todo mal contra vós por minha causa. Vou ler só até aqui e vamos dar um pulo lá no final. Mateus 7:28, por favor. Então, só contextualizando. Jesus subiu ao monte para fazer a sua primeira aparição em público. Esse é o primeiro pronunciamento. Foi o primeiro sermão que ele falou. E nisso sentou uma galera do lado dele. Sentou um povo lá, os discípulos, sentou todo mundo. E Jesus começou a falar essas coisas. Bem-aventurado, 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 bem-aventurado. E quando chegou no final do discurso, que é Mateus 7:28, a Bíblia fala assim: Ao concluir Jesus essas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Olha que loucura aí. O que vocês acham que Jesus fez durante os 30 anos da vida dele? Além de... só tem uns relatos mais, quando ele era mais novo, né? Que ele ia nas sinagogas, conversar. O que vocês acham que Jesus fazia durante esse tempo todo lá? Também. Ele observava também a comunidade que ele vivia. Então, quando Jesus fala, quando as pessoas falam, e uma coisa muito interessante, Mateus, ao relatar isso, não são todos os autores do Novo os autores do Novo Testamento que explicam a reação das pessoas que estavam próximas. Mas, curiosamente, nesse sermão, Mateus relatou isso. E uma pergunta que eu faço: por que as pessoas se admiraram ao Jesus falar sobre isso? Porque ele tinha muita autoridade. E outra pergunta: por que nós não nos admiramos ouvindo essas palavras? Porque ao escutar isso, ao ver isso, ler sobre isso, a gente não fala uau. Quando fala que maravilhado, não foi a galera falando, não, que legal. Jesus falou legal. A galera caiu da cadeira, literalmente, e falou, o que está acontecendo aqui? Jesus chutou o pau da barraca e falou, a parada é diferente. E para entender sobre isso, eu vou falar só do capítulo Bem-aventurado, os pobres de espírito. Para a gente entender o que Jesus queria falar, a gente tem que entender parte a parte. Bem-aventurado, qual que é o significado dessa palavra? Alguém chuta aí? Bem-aventurado. O que mais? Feliz. E olha que loucura.
Quando Jesus fala, felizes são os pobres de espíritos, felizes são os que choram, felizes são os mansos, felizes são os perseguidos. Que contradição, velho. Felicidade, onde que eu acho felicidade chorando? Onde que eu acho felicidade sendo perseguido no momento de perseguição ali? Então, o que nos mostra, quando a Bíblia fala sobre essas coisas, que a nossa linguagem, o nosso entendimento de felicidade, não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com o que Deus quer mostrar para a gente. Estão conseguindo entender o que é felicidade na Bíblia? Felicidade nada mais é, quando Jesus falou essas palavras, de um grupo de pessoas que praticam essas coisas. E eles são a atenção da bênção e da graça de Deus. Então, felicidade, segundo a Bíblia, é você ser a atenção da graça e objeto da bênção de Deus. Felicidade tem a ver com isso, segundo a Bíblia. Porque às vezes a gente pode denominar felicidade, ganhei um carro, ganhei tal coisa, meu salário caiu, mas acabou. Então é a felicidade mais rápida do mundo. Meia hora. Olha o Pix, cadê o Pix? Então, quando Jesus falou sobre isso, felicidade, ele queria nos mostrar uma linguagem diferente. Se nós agora sabemos o que é felicidade, o que é a pobreza de espírito? Pobreza em qualquer era, em qualquer tempo, é uma pessoa necessitada que vive de ajuda do governo, de algumas outras pessoas, que é necessitada, pobreza. E quando se fala em pobreza de espírito, o que é? Está vendo que loucura a gente abrir a Bíblia, entender, estudar, e às vezes não compreender o que Cristo Jesus está falando? Porque se a gente não fizer isso, a gente sempre vai ouvir as mesmas coisas, vai achar que a gente está fazendo certo as mesmas coisas, vai viver da mesma forma, e não haverá mudança alguma. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque esses herdarão o reino dos céus, eu vou ilustrar rapidinho para vocês em Lucas 18, 9. Olha para nós aí, Maicon. Quem conhece essa parábola do fariseu e do cobrador de impostos? Vamos lá. Então, Lucas 18, 9, todo mundo achou aí? Contou essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Olha que doideira. Contou esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo. E, por se considerarem justo, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu, um que manda muito bem, que guardava todas as leis, que era um líder religioso influenciador, e o outro publicano. Para quem não sabe o que é um publicano basicamente era um judeu que trabalhava para o governo de Roma e cobrava os impostos. Quem lembra de Zaqueu? Então, o publicano era basicamente isso. E a galera odiava eles, porque ao invés de ajudar, eles ficavam lá extorquindo o povo. Então pensa aí num político que você mais odeia. Era basicamente esse cara que cobrava que cobrava o povo para Roma. Então, entendam o que Jesus está querendo falar. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Conseguiram entender o que é um fariseu agora? O cara que fazia tudo, que mandava tudo super bem. E agora vamos ver quem que era o publicano. Mas o publicano, em pé, à distância, não ousava nem olhar para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E vos digo que este que foi para a sua casa justificado, e não o outro. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Eu acho que isso aí, às vezes,
mete o pé assim, pá, na nossa religiosidade, né? Nessa parábola aqui, Jesus mostra dois grupos, dois tipos de pessoas. Da galera que fala que manda super bem, só falou assim, de nada, Deus, por tudo que eu fiz. Só faltou falar isso. Estão conseguindo entender a visão do que eu estou querendo questionar vocês? Eu não estou aqui para questionar a fé de ninguém, nem o que vocês acreditam ou deixaram de acreditar, mas é da fonte da onde vocês buscam para tentar entender. Lembra das duas perguntas que eu fiz lá? Em que você acredita e por que você acredita? Então, quando Jesus falou aqui sobre esse fariseu, mostrou dois tipos de pessoa. Mostrou o fariseu, que é o cara que manda super bem, que não precisa de Deus porque ele faz todas as coisas. Então, se ele não precisa de Deus, automaticamente Deus não precisa fazer nada. Por quê? Eu mando bem, está tudo ótimo. Agora, quando Jesus se volta para o publicano, ele fala assim, esse desceu justificado. Por que ele desceu justificado? Ele se reconheceu como pobre de espírito. Pobreza nada mais é do que você necessita, pobreza de espírito, de algo de Deus. Para viver, para orar, para ler, para fazer as coisas. Então Jesus nada mais é que mostrar essas duas coisas. De que nós, sendo pobres de espíritos, reconhecendo o que nós não conhecemos, automaticamente eu começo a olhar para você como pobre de espírito, que necessita também desse amor, dessa graça, dessa bondade todos os dias. Tem uma coisa que é muito doida, eu vi um cara pregando uma vez, ele falou assim, talvez se vocês soubessem quem é o Paulinho de verdade, vocês não se sentariam aí para me ouvir. Mas também, se a pessoa do seu lado soubesse quem você é, ela se recusaria a sentar ao seu lado. Estão entendendo o que é pobreza de espírito? Se reconhecer nessa necessidade, de que você precisa de Deus. De tudo que você fizer, se você se vangloriar, e às vezes a gente cai às vezes a gente vai cair nesse contexto do fariseu. Deus, muito obrigado por eu não ser igual a ele, que fica acusando as pessoas. E aí entra uma contradição. Você está fazendo o mesmo que ele. Então, se reconhecer, pobreza de espírito, reconhecer o seu próximo. E as bem-aventuranças, ela vem puxando uma a outra. Depois Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, depois bem-aventurados os que choram, e bem-aventurados os mansos. Então, um versículo, uma ação, vem puxando a outra. Então, se você se reconhece como pobre de espírito, que seu amiguinho, seu próximo também é pobre de espírito, vocês choram junto um com o outro e se lamentam por isso, porque vocês precisam da graça de Deus e necessitam disso. A minha palavra é bem curta. O que eu quero trazer aqui hoje é só sobre isso. Não é questionar nada a fé, nem, igual eu falei, do que vocês pensam ou deixaram de pensar, mas é de onde vocês buscam. Qual é a fonte que vocês buscam? Ou qualquer meia palavra já te basta. Aprendam, quando vocês lerem a Bíblia, vocês precisam fazer isso. Vocês precisam questionar, vocês precisam entender o contexto. Porque o que eles viviam antigamente é diferente do que nós vivemos hoje. Eu digo tempo, tá? Eu digo, tipo, como é que eu posso explicar? Não tinha celular na época, para vocês entenderem. Então, hoje tem. Então, muitas coisas que eles falaram lá, é a mesma coisa você pegar um índio, botar ele na Praça 7 ali e falar, escreve para mim tudo que você está vendo aqui. Aí ele vai ver uma borboleta, um helicóptero voando e falar, nó, que borboleta gigante voadora. Estão entendendo? Um contexto. Então, quando Deus mostra para João, mostra para essa galera toda, eles escreviam com o que eles tinham de conhecimento na época. Jesus virá num cavalo branco, saltando pelos montes. Por que João descreveu dessa forma? Quando um rei ia na frente na guerra, ele ia na frente, num cavalo branco, para se diferenciar dos outros soldados. Então, isso aqui, tudo que está escrito, foi a figura de linguagem que eles tinham na época. Então, vocês buscar esse conhecimento, vão fazer vocês entenderem a Bíblia com outra visão. E eu digo que o maior filtro, nosso maior filtro tem que ser Cristo e a Bíblia, de tudo que vocês ouvirem.
Isso que eu estou falando com vocês, pesquisem. Joguem no filtro da Bíblia, pesquisem sobre isso. Para ver se eu estou falando está de acordo com isso. Eu não estou aqui questionando quem está pregando, quem está falando, nada disso, gente. Nada disso. É super bênção. A palavra é para isso, para nos edificar, para nos ensinar, nos corrigir. Mas pensem em vocês mesmos. Porque senão, vai chegar alguém com um intelectual mais alto e vai falar assim, me prova que Deus existe. Ah, porque Deus é amor, é isso e aquilo. Não, me prova que Deus existe. E aí? Você vai trombar com uma pessoa dessa na faculdade, no seu trabalho? O que você vai falar para essa pessoa? Ah, é porque é travar na hora. E aí? Como você vai contestar a sua fé? Paulo fala. Para nós termos convicção da nossa fé. Racional. Saber o que você está defendendo, saber o que você está falando. E o principal, saber o que você está vivendo. Porque o entendimento de um texto bíblico, ele só se dá quando você vive. Se você lê por ler, você não entendeu nada. Então, o entendimento do texto bíblico só dá quando você vive, quando você aplica isso. Senão vira um mero livro de história. Que eu entendi no passado, que aconteceu isso, que isso. Então, se você não vive, sinto muito te dizer, você precisa conhecer de verdade a Bíblia. Conhecer de verdade a palavra. Porque ela é o nosso único caminho. E para finalizar, eu deixo aqui mais duas perguntas para vocês. Em que vocês acreditam e por que vocês acreditam?